Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão da lição dos adultos. Hoje é terça-feira, dia 30 de setembro de 2025, e a gente continua, nossa jornada pelo livro de Josué. O foco hoje está numa parte bem importante do capítulo 1, ali nos versículos 2 a 6. Vamos explorar um pouco o que significa ser herdeiro das promessas de Deus. Ontem, a gente deu uma olhada na estrutura geral do livro, Lembramos das 4 grandes ações: atravessar o Jordão, depois tomar a terra, aí dividir essa terra e, por fim, servir a Deus nela. Hoje, vamos um pouco mais fundo tentar entender a natureza dessa promessa divina que, no fundo, sustenta toda essa empreitada de Israel. E olha, logo de cara, lá em Josué capítulo 1, tem uma coisa que faz a gente pensar um pouco. No versículo 2, Deus fala para Josué: dispõe-te, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Soa como algo no presente ou talvez futuro, certo? Ação em curso. Isso. Mas aí, logo no versículo 3, a linguagem parece mudar. Diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Opa! Como é que a gente junta isso? Ele está dando agora ou ele já deu lá atrás? Fica meio tenso, né? Essa é uma observação ótima e nos leva, assim, direto pro coração de como a Bíblia trata as promessas de Deus, sabe? O ponto central que o texto quer mostrar é que a terra prometida é, acima de tudo, um presente de Deus. É dele, e ele está concedendo. A chave para entender essa dinâmica está justamente, como você falou, nessas diferenças do verbo dar, Natan, em hebraico, nesses 2 versículos. As formas verbais são diferentes e mostram 2 lados da mesma moeda da herança. No versículo 2, a forma verbal que o hebraico usa é a que a gente chama de imperfeita. Muitas vezes essa forma indica uma ação que está rolando, que não terminou ainda, sabe? Que se desenrola no tempo. Isso batia certinho com a situação de Israel naquele momento. Ah, claro. Eles já tinham recebido uns territórios ali na Transjordânia, a leste do Jordão, mas, assim, a maior parte da terra prometida mesmo, Canaã, ainda precisava ser conquistada. Tinha todo um processo pela frente, Batalhas e tudo mais. A promessa estava em andamento. Entendi. Era um estou dando. Isso. Já no versículo 3, a forma verbal muda, e muda bastante. Vai para perfeita. Se a gente lesse só esse versículo, podia pensar que a entrega da terra foi algo totalmente no passado, já concluído. Mas o detalhe fascinante aqui, e que é crucial para a gente entender, é um fenômeno da língua e da teologia chamado perfeito profético. Perfeito profético. Nossa, isso soa importante. O que isso quer dizer exatamente? Não é só uma questão de gramática, Imagino. Não, de jeito nenhum é só gramática, embora a gramática nos dê a pista, O perfeito profético acontece quando Deus é o sujeito da ação e usa essa forma verbal a perfeita, que normalmente indica passado, para falar de algo que ainda vai acontecer. A implicação teológica disso é profunda. Significa que a promessa feita por Deus é tão certa, tão garantida, tão irrevogável no plano dele, que do ponto de vista de Deus e, portanto, do ponto de vista da fé, ela já pode ser vista como algo consumado. É quase como se Deus dissesse: olha, no meu decreto isso já está feito. A minha palavra vale como garantia. Agora, vão lá e vivam o processo na história confiando na minha promessa que já está firme. É uma declaração muito forte sobre a soberania e a fidelidade de Deus, A posse completa ainda ia acontecer, mas a promessa já era real na palavra divina. Entendi. Então, para Israel, isso não era só uma esperança meio vaga. Era tipo uma âncora mesmo. Mesmo com os gigantes pela frente, cidades muradas, eles podiam se apegar a essa certeza de que na visão daquele que prometeu, a vitória já estava decretada. É uma base muito sólida para ter a coragem que eles iam precisar, E você mencionou o versículo 3, ele tem também aquele detalhe do pronome no plural. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Isso reforça que não era um projeto só do Josué, sozinho, certo? Precisamente. O uso do plural, vosso pé, vô-lo tenho dado,
ou em algumas traduções, a vocês, é de propósito e muito importante. Deixa bem claro que a promessa não era um privilégio só do líder, mas uma herança para todo mundo, para todo o povo de Israel. Cada família, cada tribo, cada pessoa era parte disso, recebedora desse presente de Deus. Era um projeto comunitário, sabe? Com a bênção de Deus. Faz sentido? Através de Moisés. Isso mostra a consistência de Deus, né? A unidade do propósito dele ao longo da história. A liderança mudou, sim, mas o Deus da promessa e o plano dele continuavam os mesmos. Que legal essa conexão. Continuidade. É. E tem mais um detalhezinho de linguagem nesse capítulo 1 que vale a pena notar. A repetição da palavra hebraica kol. Ela aparece várias vezes e a gente traduz como todo, toda, todos, tudo. Essa repetição, essa ênfase, não tá ali à toa. Essa repetição de kol, de todo, o que ela sugere? Que não dava pra aderir mais ou menos. Que não dava pra se comprometer só um pouquinho. Parece um chamado para uma resposta integral do povo, é isso. Exatamente essa a ideia. A palavra kol destaca a necessidade de totalidade, de integralidade, para que o propósito de Deus se cumprisse por completo. Totalidade em vários sentidos. A obediência tinha que ser a toda a lei de Deus, como a gente vai ver mais pra frente. A confiança tinha que ser total em Deus. A participação do povo tinha que ser completa. A vitória e abraçar toda a terra prometida. Para a conquista dar certo e a bênção da promessa ser vivida em plenitude, precisava de um alinhamento total, sabe? Deus agindo, o líder Josué obedecendo e todo o povo junto, engajado, com um propósito só e uma dedicação sem reservas. Entendi. A promessa era grande, abrangente e a resposta humana tinha que ser na mesma medida, integral. Fazer as coisas pela metade ou ter o coração dividido ia comprometer o processo todo. O kol é um chamado contra a fragmentação da fé e da obediência. Faz muito sentido mesmo. Então, a promessa é certa, né? Pelo perfeito profético. É para todos, pelo plural, e exige um compromisso total, pela repetição do kol. Essa combinação já dá um quadro bem rico da situação. Agora, se a gente avança um pouquinho ali para os versículos 4 a 6, Deus começa a delimitar a terra, né? Geograficamente falando, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, e até o grande mar. E aí ele repete a promessa pessoalmente para Josué, com palavras de força. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, ser forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Mesmo sendo algo que ainda ia ser conquistado, Deus já chama de herança. Isso faz a gente pensar o que realmente significa ser herdeiro dessas promessas. É só receber algo de forma passiva, tipo uma herança normal? Como isso se liga com textos como o Hebreus 6, que fala da imutabilidade do seu propósito, confirmado com juramento aos herdeiros da promessa? Essa é a pergunta central, né? O que significa herdar a promessa de Deus? O texto de Josué, e na verdade a Bíblia toda, nos dão uma resposta que desafia essa ideia de algo passivo ou mágico. As promessas de Deus não são como amuletos que funcionam sozinhos, sabe? Independentemente da nossa relação com Ele. Elas não têm um poder próprio que garante o cumprimento. A segurança de verdade, a garantia final, o fator decisivo que faz a promessa da terra e qualquer outra promessa de Deus virar realidade na nossa experiência, não está na promessa em si. Está em outra promessa, ainda mais fundamental, feita a Josué ali mesmo, no versículo 5. Ah, é? E qual seria essa promessa mais fundamental ainda? É a promessa que define toda a relação. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. E algumas traduções ainda colocam a frase explícita, eu estarei com você. Aqui está o ponto-chave. A garantia não está primeiro na terra prometida, mas na presença contínua e ativa de Deus com seu povo e com seu líder. A herança não é só um pedaço de chão, é uma relação sustentada pela presença divina. Uau! Pensa na história de Israel.
A presença visível de Deus era o que definia a identidade deles, a sobrevivência deles. Aquele episódio tenso em Êxodo 33, depois do bezerro de ouro, mostra isso muito bem. Deus está virado, diz que não ia mais pessoalmente no meio do povo para não consumir eles, mas ia mandar um anjo na frente. Qual foi a reação de Moisés? Foi visceral. Ele intercede com fervor, argumentando que a única coisa que ia fazer Israel diferente de todos os outros povos era justamente a presença de Deus andando com eles. O pedido dele é direto. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir daqui. Pois como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares tu conosco? A presença de Deus era a identidade, a segurança, a razão de ser de Israel. É verdade, sem a presença de Deus, eles seriam só mais um povo andando pelo deserto, sem um propósito divino, sem um chamado especial, sem aquela marca do sagrado, né? A presença era tudo. Exatamente. Então, para Josué ouvir diretamente de Deus as palavras "não te deixarei, nem te desampararei, eu estarei com você", era, na prática, a única garantia que ele precisava para encarar aquela tarefa gigantesca e assustadora de conquistar Canaã. Significava que ele não estava sozinho. Significava que o poder para vencer não viria da estratégia militar dele ou da força de Israel, mas da ação de Deus junto com eles. Ser herdeiro da promessa significava, antes de mais nada, viver dependendo e confiando nessa presença divina constante. A terra era o palco, mas a presença de Deus era o ator principal que ia garantir que a história acontecesse como prometido. A maior herança era o próprio Deus com eles. Nossa, essa perspectiva muda tudo. E é incrível ver esse mesmo padrão se repetindo séculos depois, lá na grande comissão que Jesus deu aos discípulos em Mateus 28. Ele dá uma missão global tão desafiadora quanto fazer discípulos de todas as nações e termina com a mesmíssima garantia fundamental. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. A dinâmica é idêntica. A capacidade para cumprir o chamado de Deus, seja conquistar Canaã ou evangelizar o mundo, está ligada de forma inescapável à sua presença prometida e ativa conosco. A segurança não está só no que foi prometido, mas em quem prometeu e caminha do nosso lado. Perfeito. Essa conexão é essencial e mostra um princípio divino que atravessa o tempo. E agora a gente pode amarrar isso de volta à estrutura do livro de Josué que a gente falou no começo, aquela confiança na promessa já cumprida no plano eterno de Deus, o tal do perfeito profético, junto com a segurança firme na presença constante e capacitadora de Deus, são os motores que impulsionam o povo a, primeiro, atravessar o Jordão com fé, segundo, tomar a terra encarando os inimigos com coragem divina, terceiro, dividi-la com justiça, seguindo a orientação de Deus. E, finalmente, estabelecer uma sociedade capaz de servir a Deus em obediência naquela terra que receberam como herança. Fica claro, então, que a iniciativa é sempre de Deus. Deus promete, Deus garante sua presença. Mas essa iniciativa não funciona no vazio, nem tira a responsabilidade humana. Pelo contrário, ela requer, ela exige uma resposta de fé e obediência do povo. Não uma fé parada, mas uma fé que se mostra em ação confiante. É um ciclo de relacionamento. Deus age em graça e poder, o povo responde com fé e obediência, e Deus cumpre suas promessas como resultado dessa parceria da aliança. A obediência não compra a promessa, mas é a prova da fé que se apropria dela. Essa dinâmica de iniciativa divina encontrando uma resposta humana fiel parece ser um fio que percorre toda a Bíblia, né? Ontem mesmo a gente mencionou o Apocalipse 14:12, que descreve o povo fiel do fim dos tempos como os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. De novo, a fé no que Deus fez e prometeu em Jesus e a obediência aos seus mandamentos caminham juntas como resposta a essa fé. A obediência parece ser o jeito como a fé fica visível e ativa no mundo. Exatamente. A fé bíblica de verdade nunca é só na cabeça ou no sentimento. Ela sempre, inevitavelmente, se manifesta em obediência.
Não uma obediência legalista feita para tentar merecer o favor de Deus, claro, mas uma obediência que flui naturalmente da confiança no caráter, no amor e no poder daquele que prometeu e que está presente conosco. Para Josué e Israel, guardar os mandamentos de Deus, seguir as instruções dele para a batalha e para a vida na terra, era o jeito concreto de mostrar que confiavam na promessa da herança. E mais importante ainda, na presença divina que os acompanhava e garantiu o sucesso. Era a resposta de amor e lealdade ao Deus da aliança. Refletir sobre isso leva a gente a olhar para a nossa própria vida. A certeza das promessas de Deus não é uma fórmula mágica, mas está ancorada na realidade da sua presença conosco hoje, pelo Espírito Santo. Isso nos desafia bastante, né? Será que vivemos com a mesma convicção de Josué de que aquele que prometeu é fiel para cumprir? E, acima de tudo, que Ele está conosco em cada passo, em cada desafio? Nossa fé se traduz nessa obediência confiante. E talvez uma reflexão final para a gente levar: se a presença de Deus era o fator decisivo para Israel herdar a promessa terrena, como que a consciência da sua presença permanente pelo Espírito Santo, prometida na nova aliança, redefine o que significa para nós sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, como Paulo diz em Romanos 8. Será que às vezes a nossa busca foca mais nas bênçãos prometidas, saúde, prosperidade, paz, do que na própria presença daquele que é a fonte de toda a bênção e a nossa maior herança? Meditar sobre o a totalidade também nos pergunta: estamos buscando essa presença e respondendo a ela com todo o nosso ser ou só em algumas partes da vida? Questões importantes, sim, para a gente continuar pensando. Este foi o nosso estudo de hoje, um mergulho na riqueza de Josué 1 e nesse significado profundo de sermos herdeiros das promessas pela fé na presença constante de Deus. Até amanhã no próximo estudo. Até mais!